Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, nos trazendo paz, alegria e muita certeza que Deus está conosco. Deus está conosco. Entendemos isto? Deus está conosco todo o tempo todo, e Ele é bom. E as suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém. Olha a palavra que Deus nos trouxe hoje. Nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, a mulher cananeia. E é citado esta mesma passagem da Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. O de Marcos, ele está no capítulo 7, a partir do versículo 24. Então vejam bem, irmãos, essa passagem da Bíblia. Você lendo ela rapidamente, você pode até interpretar completamente errado o que aconteceu. Mas olha, o amor e a grandeza de Deus nesta passagem. O que Deus nos ensina nesta passagem. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus, ele saiu da Galileia dos judeus e foi para a Galileia dos gentios, onde habitavam homens de Ciro e Sidom, que eram da Felícia. E o que aconteceu? Ali eram pessoas pagãs. Nesta região, quando Jesus foi com seus discípulos, se retirou daquele lugar onde ele tinha acabado de ter aquele momento com os anciãos que estavam reclamando do Senhor Jesus, porque os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. E aí o Senhor Jesus respondeu no versículo 7 do capítulo 15. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, quem disse que era para lavar as mãos antes de comer, não foi um dos mandamentos da lei de Deus. E eles ali estavam cometendo coisas erradas. Jesus estava reclamando com eles, dizendo, quando eles perguntaram isso, Jesus respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. Eles ensinaram isso, que Deus não ensinou isso. Deus disse que é para honrar pai e mãe. E assim vocês, aí Jesus continua, e assim, dizendo aos anciãos, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então, quando Jesus explica isso, aí ele se afasta daquele povo que pensa que é santo, 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 porque está simplesmente fazendo aquilo que a tradição deles estava mandando, muitas vezes desobedecendo a Deus, em nome de Deus.
Aí Jesus se afasta daquele lugar e vai para a Cananeia dos gentios, Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava. Quando ela viu Jesus, ela começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela foi interceder pela filha, ela foi clamar a pessoa certa para que libertasse a filha dela. Ela não foi procurar os deuses de Tiro nem de Sidom. Ela foi procurar o filho do único Deus, do Deus vivo. Então ela foi na pessoa certa pedir a libertação da filha, interceder pela filha. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ficou em silêncio Jesus. O silêncio de Jesus, que é um silêncio que você se apavora, mas até neste silêncio tem um propósito de abençoar a pessoa. É muito interessante, eu escrevi aqui. O silêncio de Jesus, ele pode silenciar, mas jamais repudiar um pedido, um clamor. Um clamor que venha do Espírito ao Espírito de Deus. Jesus, ele não despediu aquela mulher. Ele ficou em silêncio. Ele ficou ali em silêncio. E o silêncio dele, muitas vezes, fala bem alto aos nossos corações. O silêncio de Deus. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, e ela gritando. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus não mandou ela embora. Apesar daquela orientação dos discípulos, Jesus estava trabalhando aquela mulher, aquela família, aquelas vidas. Ele não mandou ela embora. Mas olha o que Jesus fala. Ele não rejeitou a mulher. Ele ficou observando a atitude dela. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Quando ele disse não, que não ia ajudá-la, ela o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Porque o que se chamava dos gregos, do povo pagão, os judeus chamavam de cães, porque eles agiam como cães. Eles ofereciam os próprios filhos aos deuses que eles criavam, aos ídolos. Eles eram desumanos, perversos. Eles eram maus. E naquele momento, quando ela chamou Jesus chamando ele de Senhor. E essa atitude, quem chamava Jesus de Senhor, eram os seus discípulos. Ela quis, por algum momento, no desespero da alma, querendo ver a filha liberta, dizer: Eu sou um dos seus. Eu creio em você. Me ajude. Mas Jesus primeiro revelou para aquela mulher que ele sabia
da identidade dela, da origem dela. Por isso que ele explicou nesta forma. E nós que não temos conhecimento de como acontecia isso, entendemos, se você ler rapidamente, o que é isso. Jesus respondendo isso. E o amor e a misericórdia. Tinha tudo ali. O amor e a misericórdia. Tanto que ele não deixou que ela ficasse pensando que ele estava sendo enganado. Ele começou já explicando que ele sabia exatamente a origem dela. E a mulher disse: é verdade, Senhor. Ela reconheceu que ela fazia parte dos cães, que ela fazia parte daquele povo, que a filha dela não estava endemoniada de graça. Era porque eles estavam fazendo oferendas aos demônios. Eles estavam pecando. Eles estavam agindo de forma completamente contrária à vontade de Deus. E na casa dela, isso estava acontecendo. Por isso que a filha dela estava endemoniada. E quando ela disse: é verdade, Senhor, ela disse: o Senhor já entendeu a minha situação, a minha real situação. O Senhor já conhece a minha história. É verdade, Senhor. Aí olha como ela argumenta ao Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ah, quando ela disse isso, foi a resposta certa. Jesus, ele gosta da verdade. Ele sabe que sem a verdade não tem como nada ser sólido, verdadeiro. Não tem como ser nada permanente. Se ele simplesmente tivesse expulsado o demônio sem dizer nada àquela mulher, qual era o ensinamento que ela teria? Que bastaria ela mentisse, fingir que era do povo dali, os judeus, e que aí ela recebeu dele e saía. Eu consegui por causa disso. Não, o Senhor tratou primeiramente ela. E a resposta dela foi maravilhosa. Agradou ao Senhor. O Senhor me fez escrever isso. Ela respondeu o que o Pai de toda a humanidade, o autor de nossas vidas, queria ouvir. Sei que não sou digna de sentar em tua mesa e comer do pão da vida, mas preciso de teu pão. Foi isso que ela disse, com outras palavras, quando ela disse: então, que eu coma das migalhas para minha filha ser liberta. Sei que não sou digna de sentar em tua mesa e comer do pão da vida, Senhor. Nós não somos dignos mesmo, mas precisamos do teu pão. Precisamos do pão da vida. Precisamos de Jesus. Precisamos do Cristo. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Senhor. E ela ali, ela disse: eu sei que não sou digna, mas preciso de teu pão, nem que seja das migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas eu preciso. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Ficou curada. E quando Marcos narra este mesmo fato, ele diz, ele foi mais além. Eu vou ler agora Marcos 7, a partir do versículo 24. Ele, no lugar de dizer a mulher cananeia, ele diz a mulher cirofinécia, que era de lá, que era vinha da Felícia. Por isso que ela era Finícia, desculpem. Ciro, Fenícia.
que ela era dos gregos, dos pagãos. Levantando-se Jesus, saiu dali, lá quando estava falando com os fariseus, com os anciãos que estavam reclamando porque os apóstolos não estavam lavando as mãos. Quando Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom, que é justamente lá, que chamavam Galileia gentílica, porque onde moravam os gentios, os que não eram judeus, os pagãos. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Já não estava mais agressiva, avançando para a mãe, espumando. Não estava mais. A filha estava descansando, curada, liberta de Satanás. Porque o adversário, ele não tem poder sobre o povo de Deus. Ele não tem. Mas para Deus, nada é impossível. Em Marcos 10, no versículo 27, você vai encontrar Jesus falando isso. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Tem causas, essas que você está vivendo agora, que você diz: eita, mas eu não posso resolver. Eita, fugiu do meu controle. E agora? Jesus está respondendo para você e agora, através deste versículo que está em Marcos 10, versículo 27. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Este impossível que você está vivendo agora é possível para Deus. Nunca esqueça desta palavra. É possível sim para Deus. Tudo é possível para Deus. Creia tão somente. Aquela mulher cananeia sabia que Jesus podia resolver o seu problema. Ela sabia. Quando ela gritou pedindo ajuda, quando ela foi aos pés de Jesus e o adorou, ela sabia que ele poderia resolver o seu problema. Sabe este problema que você está enfrentando agora? Deus pode resolver. Peça ao autor de sua vida. Agora, não fique, você pede e fica desesperada ou desesperado. Não. Olhe que a mulher, mesmo tendo recebido primeiro a indiferença do Senhor, ou como é triste o silêncio. O silêncio do Senhor dói demais. Depois essa mulher enfrenta a reação dos discípulos. Senhor, manda essa mulher embora. Ela vem gritando atrás de nós. Mesmo assim, ela insiste.
Olhe que em Marcos ele diz que ela entra lá na casa, que ele não quer ser incomodado. E ela entra na casa. E ela se ajoelha diante do Senhor. E ela recebe primeiramente uma resposta que ela não queria ouvir. Primeiro o obstáculo. O Senhor disse, eu preciso primeiro alimentar os filhos, para depois alimentar os cães. Mas ela lembrou que as migalhas do poder de Deus seria o suficiente para resolver o problema que ela estava enfrentando. Ela creu e ela recebeu de Deus. O Senhor honrou a fé daquela mulher. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Então, aquela mulher sabia que Jesus podia resolver o problema dela. E você? Essa é a pergunta do Senhor para você. Você crê que verdadeiramente o Senhor pode resolver o seu problema? Você crê? Aquela mulher foi à procura da pessoa certa, Cristo. Interceder pela filha. E aí, nós percebemos neste diálogo desta mulher com Jesus a ausência paterna da intercessão. Porque mesmo que não, porque como eles eram pagãos, talvez ela tivesse tido esse filho sem ser com o marido. Por isso que a palavra, ela não fala sobre isso. Apenas essa mulher corre a ele. Mas onde estão os pais hoje? Estão intercedendo pelos seus filhos? Estão educando os seus filhos? Ou estão deixando que as faculdades, as universidades, cheias de ideologias satânicas, ensinem os seus filhos? Eu agora estou perguntando a figura paterna. Aonde estava o pai desta menina endemoniada? A mãe eu sei aonde ela estava. Nos pés do Senhor, clamando pela filha. E o pai? Você, pai, o que é que você está fazendo? Você vem intercedendo pelos seus filhos? Você sabe agora como está a cabeça do seu filho, da sua filha? O que é que o seu filho e sua filha estão vendo agora no celular? Qual a mensagem que eles estão se alimentando? A palavra de Deus ou futilidades? Hein, pai? Hoje eu nem vou cobrar das mães. Mas o Senhor, no momento em que fala isso ao pai, à figura paterna, ele também fala para a mãe. Agora a mãe tem que se lembrar de uma coisa. O lugar dela é de mãe. Deixe que o seu esposo, ou que não seja seu esposo, o pai do seu filho, de sua filha, deixe que ele fale firme com os filhos. Mulher, permita que o pai do seu filho ou seu esposo, tomara que assim seja, que ele fale, que ele ensine o filho. E quando ele se omitir, cobre dele a paternidade, exija. Chegue para aquele pai ausente e puxe a orelha dele. Diga, ei, você já me abandonou. E as suas filhas e seus filhos, como é que eles estão? Você procurou saber hoje se eles estão vivos? O que eles estão fazendo? O que está passando pela cabecinha deles? Então, mãe, cobra isso.
desse pai ausente, que abandonou o seu lar por uma aventura qualquer, que vai quebrar a cara lá na frente. Infelizmente, não é desejando não, é dizendo uma verdade, uma realidade, é o que vai acontecer. Quem abandona seus filhos por uma aventura para atender os seus apelos sexuais, que abandona sua esposa, seu primeiro amor, e vai se jogar nos braços de uma louca, uma adúltera, uma mulher que está cometendo adultério. Se faz com você, pode ter certeza que é capaz de fazer com outras pessoas. Porque não entende o que é o verdadeiro sentido da família. Por isso que nem sente culpa de estar envolvida com você, irresponsável, que abandona sua família para se envolver com as coisas do mundo, quando não até abandonar sua esposa para ficar com um homem, abandonar os seus filhos. O Senhor vai cobrar de você. Saiba. Acorde enquanto há tempo. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo. Essa figura paterna que não existe aqui nessa passagem da Bíblia. Esta ausência dos pais. Esta coisa de querer colocar tudo nas costas da mãe, que a mãe que faça tudo. Tem coisas que tem que ser você, homem. A mulher não vai fazer. Nós vamos fazer aquela parte do amor, de apaziguar, de cuidar, de zelar. E você tem que ensinar o seu filho a ser homem e a sua filha a ser mulher. É sua obrigação paterna. Não delegue ela para outros homens, nem para outras mulheres, e nem para a mãe dos seus filhos. Tem coisa que tem que ser você e seus filhos. Outra coisa importante, o silêncio de Jesus foi um tratamento, era um remédio para aquela mulher, para ela refletir um pouco no que ela estava fazendo, porque ela, no momento em que ela chama ele, ela dá a entender, quando ela chama Senhor, que ela é o que não é. E aquele silêncio foi para a reflexão dela também. Ele jamais a repudiou. Hoje eu entendo, porque o Espírito Santo do Senhor me revelou isso. Até hoje eu não entendia ao certo por que Jesus falou com aquela mulher daquela forma. E hoje o Senhor revelou. Por amor a ela. Jesus não a despediu, não a mandou embora como os discípulos pediram. No silêncio do Senhor havia um propósito. Ele ainda foi mais longe e revelou para aquela mulher que sabia da história e da origem pagã daquela mulher. E o Senhor Jesus, ele se agradou da resposta daquela mulher. Ela respondeu o que o nosso Senhor queria mesmo que ela tivesse respondido. O reconhecimento de que nós não merecemos aquilo que eu li para vocês. Que ela respondeu aquilo, ela disse, sei que não sou digna de sentar em tua mesa e comer do pão da vida, mas preciso de teu pão, nem que seja das migalhas que caem da mesa do Senhor. Vamos orar assim hoje. Nós sabemos que nós não somos dignos de sentar na mesa do Senhor. Mas quando compreendemos que Jesus já pagou o preço, aqui ele falava com aquela mulher, o preço não tinha sido pago ainda. Agora que nós estamos lendo hoje, dia 20 de fevereiro de 2021,
Jesus, ele já pagou o preço. Então ele já pagou o preço para que sejamos justificados, dignos de sentar à mesa do Senhor. Mas não é sujo que a gente senta na mesa, não. É lavado pelo sangue de Jesus. Tem que passar pela cruz para chegar até Deus, Pai. Tem que reconhecer que nós precisamos que o sangue que Jesus derramou na cruz nos fortaleça para que possamos abandonar o pecado. O pecado nos afasta da vida eterna. O pecado nos leva para a morte eterna. É por causa do pecado que o homem perde a sua herança. A herança já foi paga. O lugar, a morada, a sua morada já está preparada na glória. Mas você só vai entrar lá quando você se livrar da mala pesada do pecado. Tem que se lavar com as vestes do Altíssimo. Tem que passar pelas águas do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai chegar disfarçado lá, não. Sujo. Nós temos que nos purificar com as águas do Espírito Santo. E nós não vamos conseguir sem a graça. Por isso que a graça do Senhor é importantíssima para nós. Porque através da presença do Espírito Santo de Deus é que temos consciência que devemos abandonar o pecado. Quem estiver pregando para você que não precisa se arrepender, fuja desse pregador. Porque você tem que nascer de novo. Quem disse foi Jesus Cristo. Quando Nicodemos pensava que estava tudo resolvido. Afinal de contas, ele já estava ali, já conhecia a palavra de Deus. Ele era fariseu, sacerdote, estudioso da palavra. Mas Jesus propôs a ele nascer de novo. Porque ninguém engana Deus. Nós temos que realmente renunciar ao nosso eu. Jesus disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e venha. E você vai ficar impressionado quando você se negar de você mesmo. Você vai começar a sentir a verdadeira alegria. Aquela que quando o Espírito do Senhor habita em você, você tem. Que é uma alegria que o mundo não consegue roubar de você. Então vamos pedir ao Senhor. Migalhas do céu. Senhor, derrama, Senhor. Derrama migalhas do céu sobre a terra, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que não merecemos. Sabemos que fomos omissos, que nos afastamos de Ti, que preferimos ficar muitas vezes, Pai, brincando no shopping, ou então sair da igreja, já com um grupo, para ir brincar no shopping. E lá, com certeza, pelas suas atitudes, as pessoas pensarem, aqueles não te conhecem. Quantas vezes, Pai, as pessoas estavam dentro das igrejas, nas missas e nos cultos, com o celular na mão, Senhor, sem olhar para Ti, dando migalhas para Ti. Por isso que hoje nós estamos te pedindo, Pai, porque não somos dignos de estar em Tua mesa. Pedimos as Tuas migalhas. Derrama das migalhas do céu para que haja salvação, abertura de olhos espirituais, visão espiritual, Senhor, libertação dos demônios. Eu intercedo, aquela mulher intercedeu pela filha, e eu intercedo por toda a humanidade, Senhor, por toda a terra, Senhor.
Que o Senhor expulse os demônios, Pai. E que as pessoas sejam livres para te adorar. Para que nós possamos viver um novo tempo. Um tempo de refrigério, Senhor. Um tempo sem pandemias. Um tempo sem corrupção. Um tempo onde os líderes que o Senhor colocar nas igrejas, eles tenham a consciência da dependência de Ti. Onde os líderes, meu Pai, do executivo, do legislativo e do judiciário, eles tenham temor a Ti, eles Te honrem, eles Te busquem em espírito e em verdade. Eles peçam a Tua graça, a Tua orientação, o Teu maná, o Teu socorro. Que eles reconheçam que Tu estás acima deles, Pai. Nós precisamos das migalhas, Senhor. Basta que o Senhor derrame migalhas hoje do céu. É no nome do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós Te pedimos. Basta uma ordem Tua, Senhor. E tudo isso que nós estamos enfrentando, Senhor, se dissipará. E nós teremos refrigério. Senhor, sara a nossa terra. Cura, Senhor, as nossas vidas. Livra-nos de todos esses males, meu Pai. Livra-nos. Não que mereçamos, Senhor, mas precisamos. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho que morreu por nós. Porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és Deus. Fé. Pela fé, a mulher reconheceu sua condição. E ela não recuou, ela insistiu. Vamos orar, orar e orar. Vamos clamar, clamar e clamar. Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Aquela mulher moveu o coração de Deus. Aquela mulher moveu o coração de Deus. Tem um hino que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Vamos pedir a Deus o movimento dele, o movimento de Deus, para que os hospitais se esvaziem, para que as pessoas sejam curadas, para que o anjo da morte seja repreendido. Para que o sangue de Jesus nos livre da morte. Vamos clamar e clamar. Aquela mulher insistiu. Reconhecendo, não foi insistindo, dizendo, como tem gente que diz, determine a Deus que ele faça isso ou aquilo. Não. Mas clame ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao único Deus. Clame por ele. Clame. Quebrante o seu coração diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, assim eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados que foram arrependidos e sararei a sua terra. O Senhor vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar. Ele está sarando agora a nossa terra. Ele está sarando a terra daquele que reconhece, que depende dele, que precisa dele,
que deve obedecê-lo, que deve abandonar o pecado. Ele já está sarando a nossa terra. Hoje, procure o Senhor. Ore ao Senhor. Interceda por todos. Clame. Ele diz: serei achado por ti, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar de qualquer forma. É você se derramar diante dele. É você tirar tudo que estiver no meio entre você e ele. Vá tirando imagens. Vá tirando terços, pedras, todas as pedras. Vá tirando todo tipo de crendice. Tira o pé de coelho, joga longe. Creia. Creia só nele. Porque é ele o autor de sua vida. E você não vai morrer não, viu? Não morrerás. Não morrerás. Viverás. Viverás. Eu vou ler esse versículo que Deus me deu essa semana, não sei se foi ontem, antes de ontem. O versículo que tem no Salmo 118. Eu vou ler. Aqui o salmista disse: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Ânimo! Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Até aqui. Hoje, irmãos, eu quero pedir oração pela senhora Antônia, a mãe da melhor amiga. Foi assim que Mariana pediu. Ela pediu oração pela mãe da melhor amiga dela. Para que Deus chegue e faça o sobrenatural na vida dela. Ela infartou e ao infartar teve algumas paradas cardíacas. E agora está na UTI, numa situação muito delicada, onde pelo tempo que ela passou nas paradas do coração, o médico acha que há alguma possibilidade dela ter alguma sequela. Mas nós sabemos que ela só terá sequela se for o plano de Deus. Se não for o plano de Deus, ela vai sobreviver sem nenhuma sequela. Vamos pedir isso também a Deus. Porque aquela mulher pediu. E o Senhor atendeu ao clamor dela. Vamos pedir por Geisa e por todas as pessoas que estão contaminadas com este vírus da pandemia e com outros vírus. Vamos orar também pelos contaminados, pelo vírus mortal da incredulidade. Vamos orar por eles também. Vamos orar por Nininha, a idosa que Gleice pediu oração por ela ontem. A mãe de Talita e Talita, que são cristãs e também estão enfrentando este mesmo problema desse vírus, como Jonatas também, no estado delicado com Covid. Vamos consagrá-los ao Senhor
Mas consciente de uma coisa, Ele ouve a nossa oração. Mesmo quando você tenha a sensação de que Ele não está te ouvindo. Amém? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós estamos aqui consagrando ao Senhor estas pessoas que eu citei o nome. E também todas as pessoas que estão agora, Senhor, contaminadas com este vírus da pandemia em seus lares, que não estão nos hospitais. Graças a Ti, Senhor. E que não precisem de ir para hospitais. Que volte a sobrar vagas nas UTIs, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, seja engrandecido. Pai, nós reconhecemos, Pai. Nós reconhecemos as nossas fraquezas e os nossos erros. Sabemos, Pai, que fomos nós que causamos todos estes males que assolam a terra. Temos consciência, Pai. Não merecemos, mas precisamos. Precisamos de Ti. Precisamos, Pai, da Tua misericórdia. Senhor, dependemos de Ti. Vem com Teu favor. Vem, Pai, e derrama sobre toda a terra das Tuas migalhas. Nós dependemos delas, meu Pai, para sobrevivermos. Precisamos de Ti, meu Pai. Não desista de nós. Tem misericórdia de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, venha em nosso socorro, para que possamos aqui, Pai, neste ministério de compaixão, te agradecer pelos milagres, pelos teus feitos em nossas vidas. É o que eu vos peço. É já assim que te agradeço. Oh, Pai, é no nome de Jesus que eu estou te pedindo e já te agradecendo. Assim como a alegria que aquela mulher sentiu, ela que saiu correndo ao teu encontro, clamando pelo teu socorro, porque a filha estava endemoniada, espumando, louca, desvairada, agressiva. E quando ela chega, ela encontra a filha numa condição totalmente diferente. A menina estava deitada, descansando, liberta. Livra-nos, ó Pai, livra-nos de todos estes males que assolam a terra. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Derrama, Pai, derrama sobre nós da tua unção. Expurga todo o mal que assola a terra. Lava com o sangue do Cordeiro. Purifica-nos com as águas do teu Espírito. Abre os nossos olhos espirituais e nos conceda a tua salvação. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço. Salvação, libertação de demônios, libertação das mentiras, libertação de todas as setas, de todas as distrações demoníacas, libertação do engodo de Satanás, das mentiras. Sara a nossa terra, liberta-nos, Pai. Sara-nos. É o que eu vos peço e vos agradeço, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinhas. Irmãzinha, alegrai-vos.
Mais uma vez digo, é no Senhor. Alegrai-vos. A verdadeira alegria é aquela que vem do Senhor, que não importa as circunstâncias. O teu olhar já esteja daqui a 3 semanas, num culto de ação de graças,